0029. A negligência continuava reinando. As ruas, as construções, as pessoas, até mesmo a neve parecia suja. Ela caía em flocos cinza, como cinzas depois de uma erupção vulcânica. O número de pessoas sem casa parecia ter aumentado drasticamente. Barracos e abrigos de papelão se enfileiravam pelas ruas. Os parques públicos que vi pareciam ter se transformado em campos de refugiados. Conforme a van entrava mais o centro, vi pessoas amontoadas em esquinas e em todos os pontos vagos, reunidas ao redor de barris em chamas e bombas de combustível. Outras aguardavam em fila nas estações de carregamento solar gratuitas, usando visores grandes e velhos e luvas ápticas. As mãos delas faziam gestos pequenos e fantasmagóricos enquanto interagiam com a realidade bem mais agradável do oásis, por meio dos pontos de acesso sem fio gratuitos da GSS. Finalmente, chegamos à IOI Plaza número 101, no coração do centro. Olhei pela janela apreensivo, porém calado, para ver a sede corporativa da Innovative Online Industries Inc. Dois arranha-céus, com uma torre circular no meio, formando o logo da IOI. Os arranha-céus da IOI eram os prédios mais altos da cidade. As torres imponentes de aço e espelho, unidas por dezenas de passarelas conectoras e bondes elevadores. O topo de cada torre desaparecia na camada de nuvem de vapor de sódio acima. As construções pareciam idênticas à sede no Oasis, no IOI-1, mas ali, no mundo real, elas pareciam muito maiores. A van parou dentro de um estacionamento na base da torre circular e desceu por uma série de rampas de concreto, até chegarmos na área aberta que parecia um cais de carga. Uma placa acima de uma fileira de portas grandes indicava IOI Centro de Custódia de Funcionários. Os outros presos e eu fomos retirados da van, onde um esquadrão de guardas com armas imobilizadoras esperavam para nos prender. Tiraram nossas algemas. Em seguida, outro guarda começou a nos abordar com um scanner manual de retina. Prendi a respiração quando um deles levou o scanner aos meus olhos. Um segundo depois, a unidade emitiu um bip e ele leu a informação de meu display. Lynch Bryce, 22 anos, cidadania completa, sem antecedentes criminais, contrato padrão de crédito. Ele assentiu e tocou em diversos ícones de sua prancheta. Depois disso, foi levado para dentro de uma sala bem iluminada, repleta de centenas de outros presos. Todos eles passavam por um labirinto feio com cordas, como crianças grandes em um parque de diversão assustador. Parecia que o número de homens e mulheres era o mesmo, mas eu não tinha certeza. Porque quase todo mundo tinha a mesma pele pálida e ausência completa de pelos no corpo, e todos usavam os mesmos macacões cinzas e sapatos de plástico. Pareciam figurantes do filme THX 1138. A fila passava por uma série de pontos de segurança. No primeiro deles, cada preso era totalmente escaneado com um metadetector novo em folha para que fosse descartada a possibilidade de estar escondendo algum dispositivo eletrônico sobre o corpo ou dentro dele. Enquanto esperava minha vez, vi muitas pessoas serem tiradas da fila quando descobriram um mini computador subcutâneo ou um telefone controlado por voz instantâneo como um dente falso. Elas eram encaminhadas para dentro de outra sala para que os dispositivos fossem removidos. Um cara bem na minha frente na fila tinha um console miniatura Sinatro do Oasis de última geração, escondido dentro de uma prótese de testículo. Esse tinha colhão. Depois de passar por mais algumas revistas, fui levado para dentro de uma área de testes, uma sala gigante com centenas de cubículos à prova de som. Tive de me sentar em um deles e recebi um visor barato e até um par mais barato ainda de luvas ápticas. Ele não me dava acesso ao Oasis, mas ainda assim foi confortante usar o aparelho. Depois disso, passei por uma bateria de exames de aptidão cada vez mais difíceis, que serviam para medir meu nível de conhecimento e minhas habilidades, em todas as áreas que pudessem ser úteis para meu novo empregador. Aqueles testes eram obviamente cruzados com o falso histórico educacional e de trabalho que eu havia fornecido para minha falsa identidade como Bryce Lynch. Fiz questão de acertar tudo em todos os testes a respeito de software, hardware e networking, mas foi mal de propósito nos testes para avaliar meu conhecimento a respeito de James Halliday e seu easter egg. Definitivamente não queria ser recrutado para trabalhar na divisão de
Ologia da IOI. Havia chance de eu encontrar sorrindo lá dentro. Não achava que ele me reconheceria. Nunca havíamos nos visto pessoalmente, e eu naquele momento já não lembrava em nada o garoto da foto antiga dos registros escolares, mas não queria arriscar. Eu já estava arriscando meu destino mais que qualquer pessoa em sã consciência arriscaria. Horas depois, quando finalmente terminei o último teste, fui logado em uma sala de bate-papo virtual para me reunir com uma orientadora. O nome dela era Nancy, e, num tom hipnótico e baixo, ela me informou que, devido à minha ótima pontuação nos testes e meu ótimo registro como funcionário, eu havia sido premiado com a reposição de representante de suporte técnico 2 do Oasis. Eu receberia 28.500 por ano menos o custo de moradia, refeições, impostos, convênio médico, dentário, oftalmológico e serviços de recreação que seriam debitados automaticamente de meu pagamento. Minha renda restante, se sobrasse, seria aplicada à minha dívida com a empresa. Quando minha dívida fosse totalmente quitada, eu seria liberado do trabalho. Quando isso ocorresse, de acordo com meu desempenho no trabalho, seria possível que eu recebesse a oferta de trabalhar permanentemente com a IOI. Claro que aquilo era uma piada. Os devedores nunca conseguiam quitar suas dívidas para serem liberados. Quando eles terminavam de bombardear você com deduções, impostos, moras e juros, você acabava devendo mais a eles a cada mês, e nunca menos. Quando alguém cometia o erro de dever para a IOI, provavelmente passaria a vida toda trabalhando para eles. Mas muitas pessoas não pareciam se importar com aquilo. Viam a situação como a estabilidade financeira. Também significa que elas não morreriam de fome nem de frio nas ruas. Meu contrato de trabalho apareceu em uma janela de meu display. Nele havia uma longa relação de alertas a respeito de meus direitos ou falta deles como funcionário com contrato de quitação de dívida. Nancy pediu que eu o lesse, assinasse e partisse para o processamento de contrato. Então, ela saiu da sala de bate-papo. Olhei para a parte de baixo do contrato, sem me importar em ler. Tinha mais de 600 páginas. Assinei o nome Bryce Lynch e confirmei minha assinatura com um escaneamento de retina. Apesar de eu estar usando um nome falso, pensei que talvez o contrato poderia ter validade jurídica. Eu não sabia e não me importava muito. Eu tinha um plano e aquilo fazia parte dele. Eles me levaram por outro corredor para dentro da área de processamento de contratos de trabalho. Subi em uma esteira que me levou por uma longa série de estações. Primeiro, eles me tiraram o macacão e os sapatos e o incineraram. Depois fizeram-me passar por um tipo de lava rápido humano. Uma série de máquinas que me ensaboaram, esfregaram, desinfetaram, enxaguaram e secaram. Depois recebi um novo macacão e mais um par de chinelos de plástico. Na outra estação, uma série de máquinas realizou um exame físico completo, incluindo uma bateria de exames de sangue. Felizmente, o ato de privacidade genética impedia a IOI de colher uma amostra de meu DNA. Depois recebi várias vacinas com uma série de revólveres de injeção automáticos que aplicaram a imunização nos dois ombros e nas duas partes das nádegas ao mesmo tempo. Seguindo adiante pela esteira, monitores de tela plana montados acima de mim mostravam o mesmo vídeo de treinamento de 10 minutos sem parar, em um loop infinito. Trabalho com contrato para pagamentos de dívidas. A via expressa para sair da dívida e partir para o sucesso. O elenco de comercial era formado por subcelebridades que faziam a propaganda da empresa e explicavam as minúcias da política da IOI. Depois de assistir aquilo 5 vezes, consegui memorizar todas as frases. Na 10ª vez já estava dizendo as palavras com os atores. O que posso esperar quando completar meu processamento inicial e ser apresentado à minha posição permanente? Perguntou Johnny, o principal personagem do vídeo. Você deve esperar passar o resto de sua vida como um escravo da empresa, Johnny. Pensei, mas continuei assistindo quando mais uma vez o simpático representante de recursos humanos da IOI contava a Johnny a respeito da rotina de um funcionário. Por fim, cheguei à última estação, onde uma máquina colocou em mim uma tornozeleira de segurança. Uma tira de metal encapado que envolveu meu tornozelo acima da articulação com o pé. De acordo com o vídeo de treinamento, aquele dispositivo monitorava minha localização e também permitia ou negava acesso a diferentes áreas do complexo da IOI. Se eu tentasse escapar, retirar a tornozeleira ou causar qualquer tipo de problema, o dispositivo poderia emitir um choque elétrico paralisante.
Se preciso, também aplicaria um tranquilizante pesado diretamente na corrente sanguínea. Quando a tornozeleira foi colocada, outra máquina inseriu um pequeno dispositivo eletrônico no lóbulo de minha orelha direita, furando-a em 2 pontos. Fiz uma careta de dor e gritei um monte de palavrões. Sabia, por ter visto o vídeo de treinamento, que havia acabado de receber um DOC menos, que era uma abreviatura de Dispositivo de Observação e Comunicação, mas a maioria dos trabalhadores se referia a ele como dispositivo de orelha. Aquilo me lembrou das etiquetas que os ambientalistas costumavam colocar em animais em extinção, para acompanhar seus movimentos ao ar livre. O dispositivo de orelha continha um minúsculo comlink, que permitia que o computador de recursos humanos da IOI fizesse anúncios e desse comandos diretamente em meu ouvido. Também tinha uma pequena câmera que permitia aos supervisores da IOI verem o que estava exatamente em minha frente. Havia câmeras de vigilância em todas as salas do complexo da IOI, mas pelo visto não eram bastante. Eles também mantinham uma câmera na lateral da cabeça de todos os funcionários. Alguns segundos depois de o dispositivo de orelha ser inserido e ativado, comecei a ouvir o som único e calmo do computador do RH, que passava orientações e outras informações. A voz me deixava maluco a princípio, mas aos poucos eu me acostumei com ela. Não tinha escolha. Ao sair da esteira, o computador do RH me orientou a seguir para uma lanchonete próxima que mais parecia uma cadeia de um filme antigo. Recebi uma bandeja verde-limão com alimentos, um hambúrguer de soja sem gosto, uma colherada de purê de batata amassada e uma torta de alguma fruta irreconhecível de sobremesa. Devorei tudo em poucos minutos. O computador do RH me cumprimentou por meu apetite saudável, e então me informou que eu tinha a permissão de ir ao banheiro por 5 minutos. Quando saí, fui direcionado para dentro de um elevador que não tinha botões, nem indicador de andar. Quando as portas se abriram, vi as seguintes palavras descritas na parede: Trabalhador a bloco 5. Representante suporte técnico. Saí do elevador e atravessei o corredor acarpetado. Estava silencioso e escuro. A única iluminação vinha de uma pequena lâmpada de orientação no chão. Eu havia perdido a noção do tempo. Parecia que muitos dias já tinham passado desde que saí do apartamento. Estava morto, porém, em pé. Seu primeiro turno de suporte técnico começa em 7 horas, o computador do RH disse suavemente em meu ouvido. Até lá, você pode dormir. Vire à esquerda no cruzamento à sua frente e procure seu quarto designado, a unidade de habitação de número 42G. Continuei obedecendo. Achei que já estava ficando muito bom naquilo. O bloco AB lembrava um mausoléu. Era uma rede de corredores, todos eles com fileiras de cápsulas para dormir, com um formato de caixões, fileiras e mais fileiras que iam até o teto. Todas as colunas de unidades de habitação eram numeradas e a porta de cada cápsula tinha uma letra, de A a J, com a unidade A embaixo. Por fim, cheguei à minha unidade, perto do topo da coluna de número 42. Ao me aproximar dela, a portinhola se abriu com um zunido, e uma leve luz azul piscou ali dentro. Desci pela estreita escada de acesso entre as fileiras adjacentes das cápsulas e pisei sobre a curta plataforma abaixo da porta para minha unidade. Quando entrei na cápsula, a plataforma se retraiu e a porta se fechou a meus pés. O interior da unidade de habitação era um caixão de plástico branco, parecido com uma casca de ovo, com 1 metro de altura e 2 metros de comprimento. O chão da cápsula era forrado por um colchão de espuma-gel e um travesseiro. Ambos recendiam a borracha queimada, por isso concluí que deviam ser novos. Além da câmera presa na lateral da cabeça, havia uma câmera acima da porta da unidade de habitação. A empresa não se importava em escondê-la. Queriam que os trabalhadores soubessem que estavam sendo observados. A única comodidade de unidade era o console de entretenimento, uma tela sensível ao toque grande e plana, encaixada na parede. Um visor sem fio ficava em um suporte ao lado dela. Toquei a tela, ativando a unidade. Meu novo número de funcionário e meu cargo apareceram no alto do display. Lynch Bryce D. Representante técnico Oasis 2, IOI funcionário 338645. Um menu apareceu abaixo relacionando a programação de entretenimento a qual eu tinha acesso. Só precisei de alguns segundos para analisar minhas limitadas ações. Só consegui enxergar um canal.
IOIN, a rede de notícias da empresa 24 horas no ar. Ali, as notícias e as propagandas relacionadas à empresa eram transmitidas sem parar. Eu também tinha acesso a uma biblioteca de vídeos de treinamento e simulações, a maioria dos quais voltadas para meu cargo como representante de suporte técnico do Oasis. Quando tentei acessar uma das outras bibliotecas de entretenimento, a Vintage Movies, o sistema me informou que eu só teria acesso a uma seleção mais ampla de entretenimento quando recebesse uma avaliação com um conceito acima das expectativas em 3 avaliações de funcionários consecutivas. E então, o sistema me perguntou se eu queria mais informações a respeito do programa de recompensas de entretenimento ao funcionário com contrato de pagamento de dívida. Não quis. O único programa de televisão ao qual eu tinha acesso era um seriado de comédia produzido pela empresa chamada Tommy Query. Na sinopse, descobri que se tratar de uma comédia a respeito das desventuras de Tommy, um representante técnico recém-contratado do Oasis que se esforçava para alcançar os objetivos de ter independência financeira e excelência no trabalho. Escolhi o primeiro episódio de Tommy Query, e então peguei o visor e o coloquei. Como esperava, o programa era apenas um vídeo de treinamento com risos enlatados. Eu não tinha nenhum interesse nele, só queria dormir. Mas eu sabia que estava sendo observado e que todos os meus movimentos estavam sendo analisados e registrados. Então fiquei acordado o máximo que consegui, ignorando um episódio de Tommy Query atrás do outro. Apesar de tentar, não consegui deixar de pensar em Artemis. Independentemente do que eu vinha dizendo a mim mesmo, sabia muito bem que ela era a verdadeira razão pela qual eu havia me enfiado naquele plano maluco. Qual era o meu problema? Havia uma boa chance de eu nunca conseguir escapar dali. Eu me senti enterrado sob uma avalanche de medo. Será que minhas obsessões, tanto pelo ovo quanto por Artemis, finalmente tinham me enlouquecido completamente? Por que eu correria um risco tão grande de conquistar alguém que eu nem sequer conhecia pessoalmente? Alguém que parecia não ter nenhum interesse em voltar a falar comigo? Onde ela estava naquele momento? Será que sentia minha falta? Continuei a me torturar com aqueles pensamentos até finalmente adormecer. 0030. O centro de suporte técnico da IOI ocupava 3 andares inteiros da torre leste em forma de I da sede. Todos esses andares continham um labirinto de cubículos numerados. O meu ficava em um canto isolado, longe das janelas. Não havia nada dentro dele, apenas uma cadeira ajustável de escritório soldada ao chão. Muitos dos cubículos ao meu redor estavam vazios, esperando a chegada de novos incidentes. Eu não tinha permissão para colocar decorações no cubículo, porque ainda não havia recebido esse privilégio. Se conseguisse um número suficiente de pontos de benefício obtendo avaliações de alta produtividade e aprovação dos clientes, poderia gastar alguns deles para comprar o privilégio de decorar minha baia. Talvez com um vaso de planta ou um pôster de um gatinho no varal, com uma mensagem inspiradora. Quando cheguei ao cubículo, peguei o visor e as luvas fornecidos pela empresa na prateleira na parede lisa e os coloquei. Meu computador de trabalho era inserido na base circular da cadeira e ele se ativava automaticamente quando eu me sentava. Minha identidade de funcionário foi verificada e foi registrado automaticamente em minha conta de trabalho na intranet da IOI. Meu acesso ao Oasis não era livre. Eu só podia ler e-mails relacionados ao trabalho, analisar documentação de apoio, manuais de procedimentos e conferir as estatísticas do meu período de atendimento. E só. Todas as minhas ações na intranet eram monitoradas, controladas e registradas. Entrei para o atendimento e comecei meu turno de 12 horas. Eu estava trabalhando ali havia apenas 8 dias, mas pareciam anos. O avatar do primeiro cliente apareceu em meu chat para assistência. O nome e os dados dele também apareceram, flutuando no ar acima dele. O nome dele era a coisa mais criativa. Pintal 007. Percebi que aquele seria mais um dia maravilhoso. Pintal 007 era um homem grande e careca com roupas de couro preta e muitas tatuagens de demônios nos braços e no rosto. Segurava uma espada quase 2 vezes maior do que o corpo de seu avatar. Bom dia, Sr. Pintal 007, eu disse. Obrigado por entrar em contato com o suporte técnico. Sou o representante técnico do número 338645.
Como posso ajudá-lo? O software de simpatia ao cliente filtrou minha voz, alterando o tom e a inflexão para que eu parecesse sempre alegre e animado. Sei, Pintal 007 disse. Acabei de comprar uma espada bacana, mas não consigo usar. Não consigo atacar nada com ela. Que merda está acontecendo com essa porcaria? Está quebrada? Senhor, o único problema é que o senhor é a droga de um idiota. Eu disse. Ouvi o som de alerta familiar e uma mensagem piscou em meu display. Violação de simpatia. Palavras, droga, idiota. Última resposta silenciada. Violação registrada. O software de simpatia ao cliente havia detectado a natureza inadequada de minha resposta e a silenciou. Então o cliente não ouviu o que eu disse. O software também registrou minha violação de simpatia e a encaminhou a Trevor, o supervisor da sessão, para que ele pudesse falar comigo sobre aquilo durante minha próxima avaliação de desempenho, que ocorria 2 vezes por semana. O senhor comprou essa espada em um leilão online? Sim, Pintal 007 respondeu. Paguei um baita preço alto por ela. Só um momento, senhor, enquanto analiso o item. Eu já sabia qual era o problema, mas precisava ter certeza antes de dizer ou poderia levar uma multa. Toquei a espada com o dedo indicador selecionando-a. Uma pequena janela se abriu e mostrou as propriedades do item. A resposta estava bem ali, na primeira linha. Aquela espada mágica só poderia ser usada por um avatar de 10º nível ou superior. O Sr. Pintal 007 era de 7º nível. Rapidamente expliquei isso a ele. O quê? Isso não é justo. O cara que me vendeu essa espada não me disse isso. Senhor, recomenda-se que o cliente sempre verifique se o item é indicado ao nível de seu avatar antes de comprá-lo. Inferno! Ele gritou. Bem, e o que eu devo fazer com ela agora? Pode enfiá-la no rabo e fingir ser um espeto de churrasco. Violação de simpatia. Última resposta silenciada. Violação registrada. Tentei de novo. O senhor pode guardar o item em seu inventário até seu avatar alcançar o 10º nível, ou pode colocá-lo em leilão e reverter os lucros para a compra de uma arma similar. Uma que tenha um nível de poder condizente com o de seu avatar. Hã? Pintal 007 respondeu. Como assim? Guarde-a ou venda? Ah. Posso ajudá-lo com mais alguma questão, senhor? Não, acho que não. Ótimo, obrigado por entrar em contato com o suporte técnico. Tenha um dia maravilhoso. Toquei o ícone de desligar no display e Pintal 007 desapareceu. Tempo da ligação 2 minutos e 7 segundos. Quando o avatar do próximo cliente apareceu, uma alienígena de pele vermelha e seios fartos chamada Vartax. A nota de satisfação do cliente que Pintal 007 havia acabado de me dar apareceu em meu display. Foi um 6, de um máximo de 10. O sistema então me fez o favor de lembrar que eu precisava de uma pontuação média de 8,5 para conseguir um aumento depois de minha próxima avaliação. Trabalhar no suporte técnico ali não era nada parecido com trabalhar em casa. Eu não podia assistir filmes, jogar ou ouvir música enquanto respondia às chamadas intermináveis. A única distração era olhar para o relógio, ou o computador de ações da IOI, que sempre ficava acima do display dos funcionários. Não podíamos nos livrar daquilo. Em cada turno, eu podia fazer 3 intervalos de 5 minutos para ir ao banheiro. O almoço durava 30 minutos. Eu costumava comer em meu cubículo e não no refeitório, para não ter de ouvir os outros representantes reclamando das ligações ou gabando-se a respeito dos pontos de benefício que haviam ganhado. Eu tinha começado a detestar os funcionários quase com a mesma intensidade com que detestava os clientes. Cochilei 5 vezes durante meu turno. Toda vez, quando o sistema percebia que eu havia dormido, ele fazia soar um alarme em meus ouvidos, e eu despertava num pulo, e então registrava a infração em meu registro de informações do funcionário. Minha narcolepsia havia se tornado um problema tão constante durante minha primeira semana de trabalho, que agora estavam me recitando 2 comprimidos velhos todos os dias para me ajudar a ficar acordado, mas só quando saía do trabalho. Quando meu turno finalmente terminava, eu tirava o fone de ouvido e o visor, e voltava para minha unidade de habitação o mais rápido possível. Era o único momento do dia em que eu corria para algum lugar. Quando chegava ao meu caixão pequeno de plástico, entrava e caía no colchão, de barriga para baixo, na posição exata em relação à noite anterior. E na noite anterior à anterior, ficava ali por alguns minutos, olhando para a hora em meu console de entretenimento de canto de olho. Quando dava 7 horas e 7 minutos, eu saía dali. Quando dava 19 horas e 7 minutos, eu saía dali e me sentava. Luzes, eu dizia baixinho.
Aquele tinha se tornado minha palavra favorita na última semana. Em minha mente, ela se tornou sinônimo de liberdade. As luzes da minha unidade de habitação se apagaram, deixando o pequeno compartimento no escuro. Se alguém estivesse assistindo a um de meus feeds de segurança ao vivo, veria um breve flash quando as câmeras entrassem em modo de visão noturna. Assim, eu teria ficado claramente visível nos monitores deles de novo, mas graças a uma sabotagem que eu havia realizado no início da semana, as câmeras de segurança de minha unidade e meus equipamentos não estavam mais realizando as tarefas que deveriam realizar. Então, pela primeira vez naquele dia, eu não estava sendo observado. Ou seja, era hora de botar para quebrar. Toquei na tela do console do centro de entretenimento. Ela se acendeu, apresentando as mesmas opções que eu tinha visto na noite anterior. Alguns vídeos de entretenimento e simulações, incluindo o episódio de Tommy Query. Se alguém conferisse o histórico do meu centro de entretenimento, veria que eu assistia a Tommy Query todas as noites até adormecer, e que depois de assistir a todos os 16 episódios eu voltava a assistir tudo de novo. Os registros também mostravam que eu adormecia aproximadamente na mesma hora todas as noites, mas não exatamente no mesmo horário, e que eu dormia até a manhã seguinte quando o alarme tocava. É claro que eu não estava assistindo a comédia corporativa deles todas as noites. E também não estava dormindo. Na verdade, eu estava dormindo apenas 2 horas por noite havia 2 semanas, o que já estava pesando em mim. Mas quando as luzes de minha unidade de habitação eram apagadas, eu me sentia cheio de energia e muito desperto. Minha exaustão parecia desaparecer quando eu começava a navegar pelos menus do centro de operação de cor, com os dedos da mão direita dançando sobre a tela insensível ao toque. De 7 meses antes, eu havia conseguido uma série de senhas da intranet da IOI com o L33T, Hack0RZ, Warzone, o mesmo site de leilão de informações de mercado negro onde eu havia comprado a informação necessária para criar uma nova identidade. Fiquei de olho em todos os sites de dados do mercado negro porque nunca se sabia o que podia estar à venda neles. Explorações a servidores Oasis, ataques a caixas automáticos, fitas de celebridades, fazendo sexo. Havia de tudo. Eu andava espiando as relações dos produtos em leilão no L33T Hacksaws Warzone, quando um em especial me chamou a atenção. Senhas de acesso à intranet da IOI, portas de entrada e explorações de sistema. O vendedor afirmava estar oferecendo informações privadas a respeito da arquitetura da intranet da IOI, juntamente com uma série de códigos de acesso administrativo e explorações de sistemas que poderiam dar ao usuário uma carta branca dentro da rede da empresa. Eu pensaria que os dados eram falsos se eles não tivessem sido oferecidos em um site tão respeitado. O vendedor anônimo dizia ser um ex-programador da IOI e um dos maiores arquitetos da intranet da empresa. Ele devia ser um vira-casaca, um programador que intencionalmente codifica as portas de entrada e as falhas de segurança em um sistema que criava, de modo que, posteriormente, pudesse vendê-las no mercado negro. Assim, ele recebia 2 vezes pelo mesmo serviço e se livrava da culpa por trabalhar para uma empresa multinacional demoníaca como a IOI. O problema óbvio que o vendedor não fez questão de indicar na descrição do leilão era que esses códigos eram inúteis se você já tivesse acesso à intranet da empresa. A intranet da IOI era uma rede standalone de alta segurança sem conexões diretas ao Oasis. A única maneira de conseguir acesso à intranet da IOI seria tornando-se um de seus legítimos funcionários, muito difícil e demorado. Ou você podia entrar na empresa por meio do trabalho para a quitação de dívida. Decidi dar um lance nos códigos de acesso da IOI, mesmo assim, na esperança de que um dia eles me fossem úteis. Como não havia como verificar a autenticidade dos dados, os lances eram baixos, e eu arrematei o item por alguns milhares de créditos. Os códigos chegaram à minha caixa de mensagem alguns minutos depois do fim do leilão. Quando terminei de decodificar os códigos, examinei todos eles com atenção. Tudo parecia legítimo, então guardei a informação para o futuro e a esqueci. Até cerca de 6 meses depois, quando vi o bloqueio dos seis ao redor do castelo de Anorak. A primeira coisa em que pensei foi nos códigos de acesso da IOI. Então meu cérebro começou a funcionar e meu plano ridículo começou a tomar forma. Eu alteraria os registros financeiros de minha identidade falsa de Bryce Lynch e permitiria a mim mesmo ser devedor da IOI.
Quando eu entrasse na empresa e derrubasse o firewall, usaria as senhas da intranet para hackear a base de dados particular dos seis e descobriria uma maneira de derrubar o escudo que eles tinham erigido sobre o castelo Anorak. Não achava que alguém poderia prever isso, porque era totalmente maluco. Só testei as senhas da IOI na segunda noite dentro da empresa. Estava ansioso e com razão, porque se tivesse me vendido dados falsos e nenhuma das senhas funcionasse, eu teria me entregado à escravidão eterna. Mantendo a câmera de meu dispositivo de orelha voltada para frente, longe da tela, abri o menu de opções do console de entretenimento que me permitia fazer ajustes ao áudio e ao vídeo, volume e centralização, brilho e matiz. Coloquei todas as opções no nível mais alto e toquei o botão aplicar na parte inferior da tela 3 vezes. Coloquei o volume e o brilho no nível mais baixo e toquei aplicar de novo. Uma pequena janela apareceu no centro da tela solicitando um número de identificação e uma senha de acesso para manutenção. Rapidamente inseri meu número de identificação e a longa senha alfanumérica que eu havia memorizado. Verifiquei as duas informações de SoulScience, à procura de erros, e toquei no botão OK. O sistema ficou parado durante um bom tempo. Então, para meu alívio, a seguinte mensagem apareceu: painel de controle de manutenção. Acesso permitido. Agora eu tinha acesso a uma conta de serviços de manutenção que permitia que técnicos fizessem testes e retirassem vírus de diversos componentes da unidade de entretenimento. Estava logado como um técnico, mas meu acesso à internet ainda era muito limitado. Mesmo assim, tinha tudo de que precisava. Usando um caminho deixado por um dos programadores, consegui criar uma conta de administração falsa. Quando ela foi estabelecida, tive acesso a praticamente tudo. Meu primeiro pedido foi conseguir um pouco de privacidade. Rapidamente acessei diversos submenus até chegar ao painel de controle do sistema de monitoramento de trabalho. Quando inseri meu número de funcionário, meu perfil apareceu no display, juntamente com uma foto que eles tinham tirado de mim durante o início do processo. O perfil relacionava minha dívida, minha grade de pagamento, tipo sanguíneo, avaliação atual de desempenho, todos os dados que a empresa tinha sobre mim. No topo direito de meu perfil havia duas janelas de feed, uma da câmera do meu dispositivo de orelha e o outro relacionado à câmera em minha unidade de habitação. O feed de meu dispositivo de orelha estava voltado para uma parte da parede. A janela da câmera de unidade de habitação mostrava minha nuca, que eu havia posicionado de modo a bloquear a tela do centro de entretenimento. Selecionei as duas câmeras de feed e acessei suas opções de configuração. Usando um dos caminhos do vira-casaca, realizei uma mudança rápida que fazia com que as câmeras do dispositivo de orelha e da unidade de habitação mostrassem o vídeo arquivado de minha primeira noite confinado, em vez de a imagem ao vivo. Agora, se alguém conferisse minha câmera, veria-me deitado e não sentado a noite toda hackeando sem parar a intranet da empresa. Depois programei as câmeras para mudarem para os vídeos pré-gravados sempre que eu apagasse as luzes da unidade de habitação. O salto de 1 milésimo de segundo na transmissão seria marcado pela distorção monumentânea do vídeo que ocorria quando as câmeras mudavam para o modo de visão noturna. O tempo todo eu esperava ser descoberto e expulso do sistema, mas não foi o que ocorreu. Minhas senhas continuavam funcionando. Eu havia passado as últimas 6 noites sitiando a intranet da IOI, cavando cada vez mais fundo na rede. Eu me sentia um condenado em uma prisão antiga de algum filme, voltando para minha cela todas as noites para cavar um túnel na parede com uma colher. E então, na última noite, um pouco antes de eu me entregar à exaustão, finalmente consegui passar pelo labirinto de firewalls da intranet e acessar a base de dados principal da divisão de geologia, a fonte-mãe, a pilha de arquivos privados dos seis. E naquela noite eu finalmente conseguiria explorar as informações. Sabia que precisava conseguir levar alguns dos dados dos seis quando eu escapasse. Por isso, naquela semana eu havia usado minha conta de administração da intranet para enviar um formulário de requisição de hardware falso. Enviei o flash drive de 10 zettabytes para um funcionário que não existia, Sam Lowery, em um cubículo vazio algumas fileiras do meu, mantendo sempre a câmera do dispositivo de orelha virada para outra direção. Entrei no cubículo, peguei o pequeno drive, coloquei dentro do bolso e voltei para minha unidade de habitação. Naquela noite, quando apaguei as luzes e desabilitei as câmeras de segurança,
Destravei meu painel de acesso de manutenção na unidade de entretenimento e instalei o flash drive em um espaço de expansão usado para atualizações no firmware. Agora eu podia fazer o download de dados da internet diretamente para aquele drive. Coloquei o visor e as luvas do centro de entretenimento e então me deitei no colchão. O visor me mostrou uma visão tridimensional da base de dados do 6, com dezenas de janelas de dados sobrepostas suspensas na minha frente. Usando minhas luvas, comecei a manipular aquelas janelas, navegando pela estrutura de arquivos da base de dados. A maior parte da base de dados parecia dedicada às informações a respeito de Halliday. A quantidade de informações que eles tinham sobre ele era assustadora. Deixava meu diário do grau no chinelo. Eles tinham coisas que eu nunca tinha visto, coisas que eu nem sabia que existiam. Os boletins escolares de Halliday, vídeos caseiros de sua infância, e-mails que ele havia escrito a fãs. Não tive tempo de ler tudo, mas copiei as partes mais interessantes para meu flash drive, para, se possível, estudar mais tarde. Eu me concentrei em isolar os dados relacionados ao castelo Anorak e nas forças que os 6 tinham posicionado ao redor e dentro dele. Copiei todas as informações sobre armas, veículos, naves e números de tropas. Também peguei todos os dados que consegui encontrar no orbe de Ozuvox, o artefato que eles estavam usando para colocar o escudo ao redor do castelo, incluindo exatamente onde o mantinham e o número de funcionário do Mago 6 que estava no controle. E então achei o pote de ouro, uma pasta com centenas de horas de gravações de conversas documentando a descoberta inicial do terceiro portão e as tentativas subsequentes de fazer com que ele abrisse. Como todo mundo já suspeitava, o terceiro portão ficava dentro do castelo Anorak. Apenas os avatares que possuíam uma cópia da chave de cristal podiam atravessar o limiar da entrada do castelo. Fiquei enjoado ao saber que Sorrento havia sido o primeiro avatar a pisar dentro do castelo Anorak desde a morte de Halliday. A entrada do castelo levava a uma sala enorme, cujas paredes, chão e teto eram todos feitos de ouro. No lado norte da câmara havia uma grande porta de cristal. Ela tinha uma pequena fechadura no centro. Assim que eu a vi, sabia que estava olhando para o terceiro portão. Passei rapidamente por diversos outros arquivos de registros recentes. Pelo que entendi, os 6 ainda não tinham descoberto como abrir o portão. Inserir a chave de cristal na fechadura simplesmente não tinha nenhum efeito. A equipe toda estava tentando descobrir o motivo. Havia muitos dias, mas sem nenhum progresso. Enquanto os dados e os vídeos a respeito do terceiro portão estavam sendo copiados para meu flash drive, continuei a procurar mais fundo na base de dados dos 6. Por fim, descobri uma área restrita chamada Câmara da Estrela. Era a única área de base de dados que eu não conseguia acessar, então usei minha identidade de administrador para criar uma nova conta de teste, e então dei àquela conta o acesso de usuário superior e totais privilégios de administração. Deu certo e recebi permissão para acessar. A informação dentro da área restrita era dividida em duas partes: status da missão e avaliação de ameaças. Abri a pasta Avaliação de ameaças primeiro, e quando vi o que havia ali dentro, senti um frio na barriga. Havia 5 pastas de arquivo com os nomes Parzival, Artemis, H, Shoto e Dayton. A pasta de Dayton tinha um grande X vermelho sobre ela. Abri a pasta de Parzival primeiro. Um dossiê detalhado apareceu, contendo todas as informações que os 6 tinham reunido sobre mim nos últimos anos: certidão de nascimento, registros escolares. Na parte do fundo, havia um registro completo de minha reunião com Sorrento, terminando com a detonação da bomba no trailer de minha tia. Quando passei a me esconder, eles me perderam de vista. Haviam coletado milhares de fotos e vídeos do meu avatar no último ano, e muitos dados a respeito de minha fortaleza em Falco, mas nada sabiam a respeito de minha localização no mundo real. Minha localização geográfica estava relacionada como desconhecida. Fechei a janela, respirei profundamente e abri o arquivo a respeito de Artemis. No topo havia uma foto de escola de uma menina com um sorriso claramente triste. Fiquei surpreso ao ver que ela era quase idêntica ao seu avatar. Os mesmos cabelos pretos, os mesmos olhos castanhos, o mesmo rosto belo que eu conhecia tão bem, mas com uma pequena diferença. A maior parte do lado esquerdo de seu rosto era coberta por uma marca de nascença avermelhada. Mais tarde, fiquei sabendo que aquele tipo de marca de nascença costumava ser chamada de mancha em vinho do Porto. Na foto, ela deixava uma mecha de cabelo cobrir o olho esquerdo para tentar esconder a marca o máximo possível. Artemis me havia feito pensar que na realidade ela era horrorosa,
mas agora eu sabia que aquilo estava longe de ser verdade. Para mim, a marca de nascença não diminuía em nada sua beleza. No mínimo, o rosto que eu vi na foto me pareceu ainda mais bonito do que o do Avatar, porque eu sabia que aquele era de verdade. Os dados abaixo da foto indicavam que o nome verdadeiro dela era Samantha Evelyn Cook, uma cidadã canadense de 20 anos, 1,71 m, 76 quilos. No arquivo também havia seu endereço: Greenleaf Lane, 2206, Vancouver, Colômbia Britânica, e muitas outras informações, incluindo seu tipo sanguíneo e os registros escolares desde o jardim de infância. Encontrei um link de um vídeo sem título na parte inferior do dossiê, e quando eu selecionei, um vídeo feed ao vivo de uma pequena casa apareceu no display. Alguns segundos depois eu me dei conta de que estava olhando para a casa onde Artemis vivia. Ao analisar mais fundo seu arquivo, descobri que ela estava sendo vigiada havia 5 meses. Também plantaram dispositivos em sua casa, porque encontrei centenas de horas de gravações de áudio feitas enquanto ela estava logada no Oasis. Eles tinham transições completas de todas as palavras audíveis que ela havia dito enquanto atravessava os 2 primeiros portões. Em seguida, abriu o arquivo de Shoto. Eles sabiam o nome verdadeiro dele: Akihide Kara- Akihide Karatsu. E também tinha um endereço, um prédio em Osaka, Japão. Em seu arquivo também havia uma foto escolar mostrando um menino magro e sério de cabeça raspada. Assim como Daito, ele não lembrava em nada o avatar que usava. Eles tinham menos informações a respeito de H. Seu arquivo tinha poucos dados e nenhuma foto, apenas uma imagem de seu avatar. Seu nome verdadeiro estava indicado como Henry Swanson, mas aquele era um disfarce usado por Jack Burton em Os Aventureiros do Bairro Proibido, então eu sabia que devia ser falso. Seu endereço estava indicado como móvel, e abaixo dele havia um link intitulado Pontos de Acesso Recentes. Era uma lista das localizações sem fio de onde H havia acessado sua conta no Oasis. Era um registro de diversos locais: Boston, Washington, D.C., Nova York, Filadélfia e mais recentemente Pittsburgh. Comecei a entender como os 6 tinham conseguido localizar Artemis e Shoto. A IOI possuía centenas de empresas regionais de telecomunicações, efetivamente tornando-a a parte provedora de serviços de internet do mundo. Era muito difícil ficar online sem usar uma rede que eles possuíssem e controlassem. Pelo que parecia, a IOI vinha ilegalmente espionando a maioria do tráfego virtual do mundo inteiro na tentativa de localizar e identificar os caça-alvos que eles consideravam uma ameaça. Ele só não tinha conseguido me localizar porque eu, tomado pela paranoia, havia tido a precaução de alugar uma conexão direta de fibra óptica ao Oasis a partir de meu prédio. Fechei o arquivo de H e então abri a pasta intitulada Dayton, temendo o que poderia encontrar ali. Assim como os outros, eles tinham o nome verdadeiro dele: Toshiro Yoshiaki, e seu endereço. 2 matérias da imprensa a respeito de seu suicídio estavam relacionadas na parte inferior do dossiê, juntamente com um videoclipe sem título do dia em que ele morreu. Cliquei nele. Era uma gravação com câmera de vídeo manual mostrando 3 homens grandes usando máscaras pretas de esqui. Um deles estava com a câmera, esperando silenciosamente no corredor. Aparentemente, eles receberam uma ordem pelo ponto que tinham no ouvido e então usaram o cartão-chave para abrir a porta de um apartamento pequeno de um só cômodo. O apartamento de Daito. Assisti horrorizado quando eles entraram, tiraram Daito de sua cadeira áptica e o jogaram da varanda. Os desgraçados chegaram a filmar sua queda, provavelmente amando de sorrento. Senti náusea. Quando finalmente passou, copiei o conteúdo dos 5 dossiês para o meu flash drive e então abri a pasta Status da missão. Aparentemente ali havia um arquivo dos relatórios de status da divisão de geologia para o chefão dos 6. Os relatórios eram organizados por data, com o mais recente na frente. Quando eu o abri, vi que era um memorando de Nolan Sorrento enviado para o quadro de executivos da IOI. Nele, Sorrento propõe enviar agentes para sequestrar Artemis e Shoto de suas casas e forçá-los a ajudar a IOI a abrir o terceiro portão. Quando os 6 obtivessem o ovo e vencessem o concurso, Artemis e Shoto seriam descartados. Fiquei sentado ali, surpreso e calado. E então li o memorando de novo, sentindo uma mistura de ódio e pânico.
De acordo com o horário registrado, Sorrento havia enviado o memorando logo depois das 8 horas, menos de 5 horas antes. Então seus superiores provavelmente não o tinham visto ainda. Quando o vissem, desejariam marcar uma reunião para discutir o plano de ação de Sorrento. Então eles provavelmente só mandariam os agentes para pegarem Artemis e Shoto no dia seguinte. Eu não tinha tempo para alertá-los, mas para fazer isso teria de alterar drasticamente meu plano de fuga. Antes de minha prisão, eu havia programado uma transferência grande de crédito para minha conta da IOI, para quitar minha dívida toda, forçando a IOI a me libertar. Mas a transferência socorreria 5 dias mais tarde. Até lá, os 6 provavelmente já estariam com Artemis e Shoto em alguma sala sem janelas em algum lugar. Eu não podia passar o resto da semana explorando a base de dados dos 6, conforme planejado. Tinha de reunir o máximo possível de dados e escapar o quanto antes. Determinei que seria até o amanhecer. 0031. Trabalhei sem parar nas 4 horas seguintes. A maior parte desse tempo foi gasta copiando o máximo de informações possível da base de dados dos 6 para meu flash drive roubado. Quando essa tarefa foi concluída, submeti um pedido de fornecimento executivo ou lojista. Tratava-se de um formulário online que os executivos dos 6 usavam para solicitar armas ou equipamentos dentro do Oasis. Selecionei um item muito específico, então agendei sua entrega para o meio-dia, 2 dias depois. Quando finalmente terminei, já eram 6h30 da manhã. O próximo turno de suporte técnico começaria em 90 minutos, e meus vizinhos de unidade de habitação começariam logo a acordar. Eu não tinha mais tempo. Abri meu perfil de trabalho, acessei meu saldo e eliminei o saldo devedor, um dinheiro que eu não devia para começo de conversa. Depois, selecionei as opções do submenu do sistema de comunicações e observação de trabalhador em dívida, que controlava tanto meu dispositivo de orelha quanto a tornozeleira de segurança. Por fim, fiz algo que estava doido para fazer há uma semana. Desabilitei os mecanismos de trava dos 2 dispositivos. Senti uma dor aguda quando os grampos de dispositivo de orelha se abriram e foram retirados da cartilagem da orelha esquerda. O dispositivo bateu no ombro e caiu em meu colo. Naquele mesmo instante, o fecho da tornozeleira se abriu e caiu, revelando uma área de pele irritada. Agora eu já não tinha mais como voltar atrás. Os técnicos de segurança da IOI não eram os únicos a ter acesso ao feed de meu dispositivo de orelha. A agência de proteção ao trabalhador em dívida também o utilizava para monitorar e registrar minhas atividades diárias, para garantir que meus direitos de ser humano fossem respeitados. Agora que eu havia retirado meu dispositivo, não haveria mais nenhum registro digital do que acontecesse comigo a partir daquele momento. Se a segurança da IOI me pegasse antes de eu sair do prédio levando um flash drive roubado com dados altamente incriminadores da empresa, eu estaria morto. Os 6 poderiam me torturar e matar sem que ninguém soubesse. Realizei algumas tarefas finais relacionadas a meu plano de fuga e então saí da intranet da IOI pela última vez. Tirei meu visor e as luvas e abri o painel de acesso à manutenção ao lado do console do centro de entretenimento. Havia um pequeno espaço vazio abaixo do módulo de entretenimento, entre a parede pré-fabricada de minha unidade de habitação e a adjacente a ela. Removi o pacote fino e cuidadosamente dobrado que havia escondido ali. Era um uniforme de técnico de manutenção da IOI selado a vácuo, com um boné e um crachá. Assim como no caso do flash drive, eu havia obtido esses itens enviando um pedido na intranet e eles foram entregues em um cubículo vazio em meu andar. Tirei meu macacão de trabalhador e o usei para limpar o sangue da orelha e do pescoço. Depois removi 2 band-aids que estavam abaixo de meu colchão e os apliquei sobre os furos no lóbulo da orelha. Quando já estava saindo como técnico de manutenção, cuidadosamente retirei o flash drive da entrada e o coloquei dentro do bolso. Depois, preguei o dispositivo de orelha e disse: "Preciso usar o banheiro." A porta da unidade de habitação se abriu. O corredor estava escuro e deserto. Coloquei o dispositivo de orelha e o macacão de trabalhador sob o colchão e a tornozeleira do bolso de meu novo uniforme. Depois, lembrando de respirar, saí e desci a escada. Passei por alguns outros trabalhadores no caminho para os elevadores, mas como sempre nenhum deles olhou para mim. Foi um alívio porque eu temia que alguém me reconhecesse e percebesse que eu não deveria estar usando um uniforme de técnico de manutenção.
Quando parei diante da porta do elevador expresso, prendi a respiração quando o sistema escaneou meu crachá de manutenção. Depois do que pareceu uma eternidade, as portas se abriram. Bom dia, Sr. Tuttle, o elevador disse quando entrei. Para qual andar, por favor? Térreo, eu disse com voz rouca, e o elevador começou a descer. Harry Tuttle era o nome impresso em meu crachá de técnico de manutenção. Eu havia dado ao Sr. Tuttle, um funcionário fictício, acesso total ao prédio, e então reprogramei minha tornozeleira de modo que ela fosse codificada com a identificação de Tuttle, fazendo com que ela funcionasse como uma das tornozeleiras de segurança que os técnicos de manutenção usavam. Quando as portas e os elevadores me escanearam para ter certeza de que eu tinha acesso livre, a tornozeleira do meu bolso indicou que sim. Claro, em vez de fazer o que deveria fazer, que seria descarregar alguns milhares de volts e me incapacitar até os seguranças chegarem. Desci no elevador em silêncio, tentando não olhar para a câmera montada acima das portas, e então percebi que a filmagem que estava sendo feita de mim seria analisada detalhadamente quando tudo aquilo terminasse. O próprio Sorrento assistiria, assim como seus superiores. Então, olhei diretamente na lente da câmera, sorri e cocei o nariz com o dedo do meio. O elevador chegou ao térreo e as portas se abriram. Eu meio que esperava ser recebido por um exército de guardas à minha espera do lado de fora, com as armas apontadas para minha cabeça, mas havia apenas um grupo de babaovas de média administração da IOI, esperando para entrar no elevador. Olhei para eles sem nenhuma expressão por um segundo e saí. Foi como atravessar a fronteira para outro país. Uma multidão constante de funcionários do escritório, movidos à cafeína, passou pela recepção, extraindo e saindo, entrando e saindo dos elevadores e das portas. Eram funcionários comuns, não trabalhadores com dívida. Tinham permissão de voltar para casa no fim do expediente. Podiam até pedir permissão se quisessem. Tentei imaginar se eles se incomodavam por saber que ali havia milhares de escravos que viviam e dormiam naquele mesmo prédio e alguns andares de distância deles. Vi 2 guardas parados perto da mesa de recepção e me afastei bastante deles, passando no meio das pessoas, cruzando um lobby enorme até a fileira comprida de portas de vidro automáticas que levavam para fora, para a liberdade. Eu me controlei para não correr ao passar pelos funcionários que chegavam. Só um cara da manutenção, galera. Indo para casa depois de uma noite longa de concertos. Só isso. Definitivamente não sou um trabalhador com dívida escapando com ousadia e 10 zettabytes de dados roubados da empresa no bolso. De jeito nenhum. Com meio caminho andado até a saída, percebi um som esquisito e olhei para meus pés. Eu ainda estava usando meus chinelos descartáveis de plástico. Cada pisada fazia um barulho alto no chão de mármore, encerado, destacando-se entre os sapatos dos outros, que emitiam sons discretos. Cada passo parecia um grito de "Olha só o cara de chinelos de plástico!" Mas continuei andando. Estava quase na porta quando alguém me tocou no ombro. Paralisei. "Senhor?" ouvi uma voz feminina. Quase saí correndo, porta fora, mas algo no tom daquela mulher me impediu. Eu me virei e vi o rosto preocupado de uma mulher alta de 40 e poucos anos, vestindo um terninho azul marinho, carregando uma maleta. "Senhor, sua orelha está sangrando." Ela apontou para minha orelha, fazendo uma careta. "Muito." Levei a mão à orelha e a toquei. E minha mão ficou vermelha. Em algum momento, os band-aids que coloquei tinham caído. Fiquei parado por um momento, sem saber o que fazer. Queria dar uma explicação a ela, mas não consegui pensar em nada, então simplesmente senti. Disse obrigado e me virei com a maior calma do mundo. Saí. O vento congelante da manhã estava tão forte que quase me derrubou. Quando retomei o equilíbrio, desci os degraus brevemente para jogar minha tornozeleira dentro de um cesto de lixo. Ouvi com satisfação quando ela bateu no fundo. Quando eu cheguei à rua, segui na direção norte, caminhando o mais rápido possível. De certa forma, eu estava chamando a atenção por ser a única pessoa que não vestia um casaco. Rapidamente deixei de sentir meus pés porque eu também não estava usando meias. Meu corpo todo estava tremendo quando finalmente cheguei à Mailbox, uma unidade de aluguel de caixa postal localizada a 4 quarteirões da IOI Plaza, um local mais abrigado e quente. Uma semana antes de minha prisão, eu havia alugado uma caixa postal ali, online, e comprado uma estação portátil Oasis top de linha para ser entregue lá. O mailbox era totalmente automatizado, sem funcionários com os quais interagir, e quando eu entrei também não havia nenhum cliente. Localizei a caixa, digitei o código de acesso e retirei dali minha estação Oasis. Eu me sentei no chão e abri o pacote ali mesmo.
Esfreguei as mãos congeladas até voltar a sentir os dedos, então coloquei as luvas e o visor e usei a estação para acessar o Oasis. A Gregarious Stimulation Systems ficava a 1,5 km dali, então pude usar um de seus pontos de acesso complementares sem fio, e não uma das redes da cidade de propriedade da IOI. Meu coração estava acelerado enquanto eu fazia o login. Estava offline havia 8 dias inteiros, um recorde para mim. Quando meu avatar se materializou lentamente no deck de observação da minha fortaleza, olhei para meu corpo virtual, admirando-o, como se fosse uma de minhas roupas favoritas que eu não vestia havia algum tempo. Uma janela imediatamente apareceu no display com a informação de que eu havia recebido diversas mensagens de H e Shoto, e para minha surpresa havia até mesmo uma mensagem de Artemis. Os três queriam saber onde eu estava e o que diabos havia acontecido comigo. Respondi para Artemis primeiro. Disse a ela que os seis sabiam quem ela era e onde vivia e que a estavam vigiando constantemente. Também avisei a respeito dos planos de sequestro que tinham. Peguei uma cópia do dossiê dela de meu flash drive e o anexei como prova. Então sugeri educadamente que ela saísse imediatamente de casa e desaparecesse de vista. Não pare para fazer as malas. Não se despeça de ninguém. Saia agora mesmo e vá para algum lugar seguro. Cuidado para não ser seguida. Depois encontre uma conexão de internet segura e que não seja controlada pela IOI e volte a ficar online. Vou encontrá-la no porão de H assim que puder. Não se preocupe, também tenho algumas boas notícias. Ao final da mensagem, incluí um PS. Em minha opinião, você é ainda mais bonita na vida real. Enviei e-mails parecidos a Shoto e H, juntamente com cópias de seus dossiês dos seis. Então abri a base de dados do registro de cidadãos dos Estados Unidos e tentei fazer o login. Para meu alívio, as senhas que eu havia comprado ainda funcionavam e consegui acessar o perfil falso do cidadão Bryce Lynch que havia criado. Agora ele tinha uma foto de identificação tirada durante meu processo de trabalho por dívida, e as palavras procurado e fugitivo estavam sobre meu rosto. A IOI já havia declarado Lynch como fugitivo. Não demorei muito para apagar completamente minha identidade de Bryce Lynch e copiar minhas impressões digitais e padrões de retina para meu perfil de cidadão original. Quando saí da base de dados, alguns minutos depois, Bryce Lynch não mais existia. Voltei a ser Wade Watts. Peguei um autotáxi na frente do mailbox, tomando cuidado de escolher um que fosse operado por uma empresa de táxis da região, e não um Supracab de uma subsidiária da IOI. Quando entrei, prendi a respiração ao pressionar meu polegar contra o scanner de identificação. O display piscou uma luz verde. O sistema me reconhecia como Wade Watts e não como o fugitivo Bryce Lynch. Bom dia, Sr. Watts, o autotáxi disse. Para onde vai? Dei ao táxi o endereço de uma loja de roupas da High Street, perto do campus da Uso. Era um local chamado P4 Moss, especializado em roupas casuais high-tech. Corri para dentro e comprei uma calça jeans e um suéter. Os dois itens eram roupas dicotomia, ou seja, eram para ser usadas no Oasis. Não tinham peças ápticas, mas a calça e a camisa podiam ser ligadas à minha estação portátil de imersão para informar o que eu fazia com meu torso, braços e pernas, facilitando o controle de meu avatar, mais que apenas com a interface das luvas. Também comprei alguns pares de meia e roupas de baixo, uma jaqueta de couro sintético, um par de botas e uma touca de lã preta para cobrir a careca. Saí da loja alguns minutos depois, vestindo minhas novas roupas. Quando o vento frio me envolveu de novo, levantei o zíper da jaqueta e vesti a touca de lã. Bem melhor. Joguei o macacão de técnico de manutenção e os calçados de plástico em uma lata de lixo e comecei a subir a High Street, observando as entradas das lojas. Mantive a cabeça baixa para evitar fazer contato visual com a multidão de universitários carrancudos que passavam por mim. Alguns quarteirões depois entrei em uma fila da Vend All. Ali dentro havia fileiras de máquinas que vendiam de tudo. Uma delas, chamada Máquina de Defesa, oferecia equipamentos de autodefesa, armadura leve, repelentes químicos e uma grande variedade de armas. Toquei na tela na frente da máquina e analisei o catálogo. Depois de pensar um pouco, comprei um colete à prova de balas e uma pistola Glock 47, calibre 47, com 3 pentes de munição. Também comprei uma latinha de gás lacrimogêneo e paguei tudo pressionando a palma do scanner na mão. Minha identidade foi confirmada e meus antecedentes criminais conferidos. Nome: Wade Watts.
Punições nenhuma. Crédito excelente. Restrições de comprar nenhuma. Transação aprovada. Obrigado pela compra. Ouvi um som metálico forte quando minha compra escorregou para a bandeja de aço perto de meus joelhos. Coloquei a lata de gás lacrimogêneo dentro do bolso e o colete à prova de balas por baixo da camiseta nova. Depois tirei a Glock de sua embalagem de plástico transparente. Aquela era a primeira vez que eu segurava uma arma de verdade. Mesmo assim, a sensação foi familiar, porque já tinha atirado com diversas armas de fogo virtuais no Oasis. Pressionei um pequeno botão no cano e a arma emitiu um som. Segurei a pistola com firmeza por alguns segundos, primeiro na mão direita, depois na esquerda. A arma emitiu um segundo som, mostrando que havia terminado de escanear minhas impressões digitais. Agora eu era a única pessoa que podia atirar com ela. A arma tinha um timer integrado que a impediria de ser acionada por 12 horas, um período de esfriamento, mas eu já me sentia melhor tendo-a em meu poder. Caminhei até uma loja Oasis localizada a poucos quarteirões dali. Uma franquia outlet chamada Plug. A placa meio apagada que mostrava um cabo de fibra óptica ao antropomórfico sorrindo prometia acesso relâmpago ao Oasis, aluguel barato de equipamentos, estações de imersão privados. Aberto 24/7/365. Eu já tinha visto muitas propagandas da Plug online. Ela era conhecida pelos preços altos e pelo hardware desatualizado, mas suas conexões eram rápidas, confiáveis e sem atraso. Para mim, a maior vantagem é que era uma das poucas redes de acesso ao Oasis que não pertenciam à IOI ou a uma de suas subsidiárias. O detector de movimento emitiu um bip quando passei pela porta da frente. Havia uma pequena área de espera à minha direita, vazia naquele momento. O carpete era manchado e poído, e o local todo recendia desinfetante de uso industrial. Um atendente de olhar vago olhou para mim atrás de uma barreira de vidro transparente à prova de balas. Ele tinha 20 e poucos anos, ostentava um moicano e dezenas de piercings faciais. Usava um visor bifocal que dava a ele uma visão semi-transparente do Oasis e também permitia que ele visse o ambiente real que o cercava. Quando ele falou, percebi que seus dentes tinham sido gastos para ficarem pontiagudos. Bem-vindo a Plug, ele disse, desanimado. Temos muitas estações livres, por isso não há espera. As informações sobre preços de pacotes estão disponibilizadas ali. Ele apontou para o display sobre o gabinete que estava bem à minha frente. Depois desviou o olhar ao voltar a atenção para o mundo dentro de seu visor. Analisei minhas opções. Havia uma dúzia de estações de imersão disponíveis, de qualidade e preço variáveis, econômico, padrão, deluxe. Recebi informações detalhadas sobre cada uma. Era possível alugar por minuto ou pagar por hora. Um visor e um par de luvas ápticas estavam incluídos no preço do aluguel, mas um macacão áptico custava mais. O contrato de aluguel continha frases de letra miúda a respeito dos custos extras que poderiam ser cobrados em caso de dano ao equipamento e muitas frases com conteúdo jurídico, explicando que a Plug não se responsabilizava por nada que você fizesse em nenhuma circunstância, principalmente se fosse algo ilegal. Gostaria de alugar uma das estações deluxe por 12 horas, eu disse. O atendente levantou o visor. Você precisa pagar adiantado, entende? Assenti. Também quero uma conexão potente. Preciso fazer o upload de uma grande quantidade de dados em minha conta. Fazer o upload é mais caro. Qual é a quantidade de dados? 10 zettabytes. Caramba, ele sussurrou. Do que vai fazer o upload? Da Biblioteca Nacional? Ignorei a pergunta. Também quero o pacote Mondo Upgrade, eu disse. Claro, o atendente respondeu. O total é de 11.000 pauladas. Apenas encoste o polegar no local indicado e faremos o resto. Ele se mostrou bem surpreso quando a transação foi aceita. Então deu de ombros e me entregou um cartão-chave, um visor e algumas luvas. Estação 14, última porta à direita. O banheiro fica no final do corredor. Se fizer sujeira na baia, não devolveremos o dispositivo. Vômito, urina, sêmen, essas coisas. Eu sou o cara que tem que limpar, então me faça o favor de se conter, beleza? Pode deixar. Divirta-se. Obrigado. A estação 14 era uma sala à prova de som de 6 metros quadrados com uma estação áptica de modelo antigo no centro. Tranquei a porta e entrei na estação.
O vinil da cadeira áptica estava gasto e rachado. Inseri o drive de dados em uma abertura na parte da frente do console do Oasis e sorri quando ele se encaixou. Max disse assim que fiz o login. E isso inicializou uma cópia de Max que eu havia mantido dentro de minha conta do Oasis. O rosto sorridente de Max apareceu em todos os monitores do centro de comando. Ei, compadre, ele gaguejou. Como vai? As coisas estão melhorando, parceiro. Agora prepare-se. Temos muito o que fazer. Abri meu gerente de conta do Oasis e iniciei o upload de meu flash drive. Eu pagava a GSS um valor mensal por arquivo ilimitado de dados em minha conta, e estava prestes a testar seus limites. Mesmo usando a conexão de fibra óptica de alta definição, o tempo total estimado de upload era 10 zettabytes de dados. Era de mais de 3 horas. Reorganizei a sequência de upload de modo que os arquivos que eu precisava acessar logo fossem transferidos primeiro. Assim que os dados foram gravados em minha conta do Oasis, imediatamente tive acesso a eles e também poderia transferi-los a outros usuários instantaneamente. Primeiro, mandei um e-mail a todos os boletins principais de notícias com uma explicação detalhada sobre como a IOI havia tentado me matar, como havia matado Daito e como planejava sequestrar Artemis e Shoto. Anexei um dos vídeos que havia retirado da base de dados dos 6 à mensagem, a gravação feita com a câmera da execução de Daito. Também anexei uma cópia do memorando que Sorrento havia enviado ao quadro da IOI, sugerindo que eles sequestrassem Artemis e Shoto. Por fim, incluí uma cópia de minha reunião com Sorrento, mas apaguei a parte em que ele dizia meu nome verdadeiro e borrei a imagem de minha foto de escola. Eu ainda não estava pronto para revelar minha identidade verdadeira ao mundo. Planejava liberar o vídeo sem edição posteriormente quando o resto do meu plano fosse concluído. Quando isso acontecesse, esconder meu rosto já não importaria. Passei cerca de 15 minutos escrevendo um último e-mail que enderecei a todos os usuários do Oasis. Quando fiquei satisfeito com as palavras escolhidas, eu o salvei em minha pasta de rascunhos. Então entrei no porão de H. Quando meu avatar apareceu dentro da sala de bate-papo, vi que H, Artemis e Shoto já estavam ali à minha espera.